Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não existe coisa melhor para nós, queridos, do que nos reunirmos no domingo para cultuar, para adorar o único e verdadeiro Deus. É motivo de grande alegria para nós estarmos aqui. Gostaria de saudar você, de acolher você que se encontra aqui nessa manhã. Que Deus abençoe sua vida, que Deus lhe dê graça, que Deus possa ministrar ao seu coração e receber o nosso culto. E gostaria que você também acolhesse a pessoa que está próximo de você, cumprimentando o irmão que está próximo de você, se você ainda não fez. Efésios, capítulo 2, dos versos de 1 até o verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O tema da mensagem dessa manhã, queridos, é a graça de Deus. A graça de Deus. Não há coisa mais maravilhosa para meditarmos, para nos deleitarmos na palavra do Senhor, do que meditarmos na graça de Deus. Acompanhamos nos últimos dias a história de alguns meninos. No dia 23 de junho desse ano, de 2018, 12 meninos com a idade entre 11 e 16 anos, integrantes de uma escolinha de futebol na Tailândia, juntamente com seu técnico, que tinha 25 anos de idade, eles decidem fazer um passeio. E durante esse passeio, haveria uma festa de aniversário de um deles à noite. Eles decidem entrar em uma caverna, para conhecer, para ver como era lá dentro. Contudo, depois de entrarem nessa caverna, com o intuito de ficarem lá por uma hora apenas, e voltar, começa a chover, e a água começa a subir, e dentro de pouquíssimo tempo, eles ficam encurralados, entrando cada vez para a caverna, fugindo da água que subia, e ali, depois de 9 dias presos, eles passam 9 dias sumidos, ninguém sabia onde estavam os meninos. Então durante 9 dias eles ficam lá dentro, sem comida, bebendo água que caía da rocha. Meninos de 11 a 16 anos, passando frio, no interior de uma caverna, fome. Depois de 9 dias eles são encontrados. Um mergulhador chega até o interior daquela caverna, e foram 8 dias de planejamento para tirá-los de lá. 17 dias ao todo que aqueles meninos passam no interior daquela caverna, e todos nós acompanhamos com grande aflição, oramos nas nossas reuniões de oração, clamando a Deus que os tirasse de lá. E depois de 17 dias, os 12 meninos e o seu treinador foram retirados de lá. Eles até tentaram sair por si mesmos, eles tentaram cavar para sair de lá. Eles chegaram a cavar entre 3 e 4 metros
Mas aquilo apenas gerou mais frustração para eles, mais fome, eles não tinham forças, alimento, e eles não conseguiram resolver o problema deles sozinhos. Assim também é a graça de Deus. A graça de Deus age da mesma maneira que aqueles homens que resgataram aqueles meninos fizeram. Eles não podiam fazer nada para sair de lá. Eles não tinham condição alguma de sair daquela caverna. Eles não podiam dizer, pode deixar que eu mesmo resolvo. Eles foram arrancados de lá. Um grupo de mergulhadores, dezenas de homens, os tiraram de lá e eles não tiveram que fazer nada. Eles não tiveram que mover um dedo. A graça de Deus faz da mesma forma conosco, queridos. Deus nos salva pela sua graça, pelo seu amor, pela sua bondade, e Ele nos arranca da caverna, do pecado, de uma história destruída, de uma história avessa ao Senhor, e Ele vai até lá e nos resgata e nos tira de lá. Quando olhamos para o texto de Efésios capítulo 2, nós vemos a graça de Deus sendo mostrada para nós por meio de Paulo. E a primeira coisa que Paulo nos mostra nesse capítulo 2 é que a graça traz vida quando ela toca a morte. A graça traz vida quando toca a morte. O texto começa com as palavras, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa palavra, Ele vos deu vida aí, que está no versículo 1, na verdade ela está mais para frente no texto grego. Ela é colocada aqui para que a gente possa ter uma compreensão melhor no português. Mas o texto começa dizendo que nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Havia apenas morte na nossa história. Respiramos, andamos, fazemos um monte de coisas, mas como mortos vivos. A morte impera e reina no mundo, a morte por todos os lados, desde que Adão e Eva caem, desde a queda do homem, a morte passa a imperar. E morte, queridos, é separação do homem com Deus, morte espiritual, separação do homem com o seu próximo, separação do homem para com a criação, e por fim, morte física, que é quando a nossa alma se separa do nosso corpo. Morte por todos os lados. Na queda vemos morte espiritual, vemos a morte de um animal morreu para cobrir a vergonha de Adão e de Eva. Ali, Adão e Eva já percebem as consequências dos seus pecados na queda. Eles nunca tinham visto uma criatura de Deus morrer, e ali uma criatura de Deus é morta para cobrir a vergonha de Adão e Eva. E o texto então diz para nós que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, esses pecados que andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quando a graça de Deus vem sobre nós, ela transforma essa morte em vida. Por onde passamos veremos morte, queridos. A gente talvez não perceba, porque a gente já se acostumou. Mas quando você passa na frente de um açougue, só tem morte ali. É que às vezes a gente não para pensar, né? Que ele não tem uma plaquinha ali dizendo assim, aqui jaz mimosa, né? É só morte. Só morte. Por todos os lados. Estamos vivendo, mas ao mesmo tempo estamos morrendo. Estamos morrendo. O nosso corpo está envelhecendo e caminhamos para a morte, que é consequência do pecado. E Deus então decidiu, quando nós escolhemos a morte, nos dar vida. Ele decidiu trazer vida para nós em meio à morte.
É isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Quando a morte toca em Jesus, ela morre. Muitas vezes, quando olhamos o Antigo Testamento, se um levita, um sacerdote tocasse em alguém que estivesse morto, ele se tornaria impuro, ele estaria inapto para exercer o sacerdócio, para exercer o ofício levítico. Eles não poderiam. Se tocasse em um leproso, se tocasse em uma mulher com fluxo de sangue, se tocasse em alguém que estivesse impuro, tal pessoa automaticamente tornaria-se impura. Quando o pecado toca em Cristo, não é Cristo que fica impuro. Quando Cristo toca em um leproso, segundo a lei, Cristo ficaria impuro. Só que quando Cristo toca o leproso já não está mais leproso. Quando Cristo toca naquele homem, devolvendo-lhe a dignidade, dando um passo na sua direção, quando todos se afastam, a vida vai ao encontro daquele homem, e a sua lepra o abandona. Não é Jesus que fica impuro, é aquele homem que é purificado. Quando Cristo é tocado por uma mulher com fluxo de sangue, as pessoas sequer poderiam sentar no mesmo lugar que ela sentasse, tocar nos mesmos utensílios que ela tocasse. Quando ela toca nas vestes de Jesus, não são as vestes de Jesus que se tornam imundas, é aquela mulher que é purificada, ela é curada. Quando Cristo toca no local onde aquele filho daquela viúva de Naim estava morto, não é Cristo que se torna imundo. Aquele jovem se levanta, ele ressuscita. Tem um livro de John Owen, e o título dele é sensacional. O título desse livro é A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. E é isso que Cristo faz quando ele morre na cruz do Calvário. Quando Cristo toca a morte, na morte de Cristo, assim que ele morre, diz o texto bíblico, que mortos ressuscitam. Mortos, santos, saem do sepulcro, se levantam do sepulcro e entram na cidade. Quando Cristo toca a morte, mortos ressuscitam. E quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele mata a morte, o último inimigo a ser vencido. Ele vence para trazer vida a nós, para oferecer vida a nós. As mãos que criam o universo são aquelas que foram pregadas numa cruz para trazer vida para mim e para você, queridos. O texto, além de dizer que nós estávamos mortos, ele diz que nós estávamos escravizados. Nós andávamos segundo o curso deste mundo. Nós estávamos seguindo esse curso, escravizados. E temos 3 tipos de escravidão aqui citadas por Paulo. Paulo diz que nós éramos escravos desse século, seguíamos o curso desse século, moldados por este século, moldados pelo pensamento deste século, pela cosmovisão desse século, moldados pelos valores desse século, escravos, seguindo tudo aquilo que é contrário a Deus. Ele diz que éramos escravos de Satanás, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, cativos de Satanás, escravos de Satanás. Não tínhamos condições de nos libertar, de sair dessa situação. E ele continua dizendo que éramos escravos da carne. Ele diz que andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, seguindo o nosso coração pecaminoso, seguindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas vontades pecaminosas, contrárias a Deus, escravos do prazer, escravos de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus.
E Paulo continua dizendo que nós não estávamos apenas mortos e escravizados, mas também estávamos condenados. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos por natureza. A palavra por natureza aqui, né, quer dizer que naturalmente nós somos membros, nós temos uma natureza caída, membros de uma raça caída, desde os nossos pais. Nós estávamos destinados ao inferno, destinados à condenação, destinados à morte eterna. E o inferno é uma realidade, queridos, e diante da realidade do inferno, da realidade da condenação, condenação de quem? De Deus, porque Ele é santo. Ao olhar para os atributos de Deus, a sua santidade, a sua bondade, a sua justiça, sendo nós maus, tudo o que restava para nós era condenação. Sendo Deus bom e nós maus, deveríamos tremer diante dEle, tremer, mas nós caminhávamos para a morte, ignorando tudo isso, caminhando para o inferno, para a condenação eterna, filhos da ira. Contudo, temos uma conjunção adversativa, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, a graça de Deus traz vida quando toca a morte. Ele decidiu nos salvar. Ele continua dizendo que a graça não apenas traz vida quando toca a morte, mas também é um presente dado a miseráveis. O que Deus fez? Deus decidiu salvar-nos. Ele vai dizer: pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Queridos, existe uma questão aqui quanto a esse verbo, sois salvos, porque esse verbo aqui no grego, ele está em um modo que não existe no português. Esse modo é chamado de perfeito. O que quer dizer isso? É algo, esse tempo, né, que para nós seria tempo, para nós temos passado, presente e futuro, mas esse modo no grego, ele traz um significado ainda mais profundo, porque é algo que aconteceu no passado, mas que continua tendo a sua consequência permanente no presente, e continua. Então o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo nos salvou, mas essa salvação que Ele trouxe para nós temos consequências permanentes dessa ação salvadora de Deus no passado. Nós continuamos salvos e nós estamos salvos para todos sempre. Deus decidiu nos salvar de uma vez por todas por meio de seu Filho. A morte que era para ser minha e sua, Ele levou sobre si, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. E nós temos 3 verbos enfatizando aquilo que Deus fez aqui. Ele diz que Deus nos deu vida juntamente com Cristo, que Deus juntamente com Cristo nos ressuscitou e que juntamente com Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. Veja o que Deus faz: Ele tira miseráveis, Ele tira aqueles que estavam destinados à condenação, à morte, e dá vida, os ressuscita. E mais do que isso, os faz assentar em lugares celestiais, junto com Cristo. Ele transforma miseráveis em filhos. Ele nos une a si por meio do seu Filho. Por meio de Cristo nós somos unidos a Deus e nada mais pode nos separar do amor dEle. Nada mais pode nos afastar da presença dEle, da salvação que Ele nos oferece pela graça. Somos salvos pela graça. Nós não poderíamos pagar, nós não poderíamos fazer nada para nos salvar, é gratuito.
é um presente dado a miseráveis que não tinham nada para oferecer em troca. E por que Deus faz isso? Nós temos 4 palavras aqui que Paulo cita, dizendo por que Deus nos salvou: pela sua graça. Ele vai dizer que é por causa da misericórdia de Deus, Deus sendo rico em misericórdia, porque Ele é rico em misericórdia, Ele nos salvou. A palavra misericórdia, querido, ela traduz no Novo Testamento a palavra misericórdia de um Antigo Testamento, que é Hesed. Você já ouviu essa palavra aqui? A misericórdia de Deus. Por causa das misericórdias de Deus, nós não somos consumidos. Lá em Lamentações capítulo 3, essa palavra Hesed. E Paulo está trazendo essa palavra aqui para nós. Ele está dizendo, por causa da misericórdia de Deus, é que nós não somos condenados. É porque Deus olha para a nossa miséria e tem coração para com a nossa miséria. Ele se compadece de nós. E misericórdia é quando eu não puno alguém como ele merecia ser punido. Deus não nos dá aquilo que merecemos. E por isso a gente não pode orar a Deus dizendo: Deus, me dá aquilo que eu mereço, eu só quero aquilo que eu mereço. Ou cantar dizendo: eu quero de volta o que é meu. Eu não posso fazer isso, porque o que eu mereço é condenação, o que eu mereço é ira, o que eu mereço é morte. Mas Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus fez com que Ele olhasse para nós com graça, com amor, com compaixão, e não nos condenasse. E Paulo continua dizendo: por causa do grande amor com que nos amou. A segunda palavra então que ele usa é a palavra amor, agape. Deus decidiu nos amar, por isso Ele nos salvou. Deus decidiu amar você, querido, por isso Ele enviou o seu único Filho para morrer no meu e no seu lugar. Deus nos amou quando nós não tínhamos nada para oferecer, quando nós estávamos perdidos, quando éramos inimigos de Deus. É isso que diz lá em Romanos capítulo 5, quando ele diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus, avessos a Deus. Nós não queríamos Deus, caminhando para a condenação, desobedientes, rebeldes, filhos da ira, e Deus decidiu amar alguém assim. Isso é algo maravilhoso, queridos. Estando aqui nessa manhã, saber que Deus nos ama. Deus continua nos amando, sabendo tudo aquilo que pensamos, sabendo tudo aquilo que fazemos. Deus conhece a sua história. Deus sabe de onde Ele te tirou. E Deus sabe do seu pecado ainda hoje. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. E mesmo conhecendo profundamente, sabendo que somos miseráveis, pecadores, Ele nos amou. Ele decidiu nos amar. Quando Ele criou o mundo, antes de criar o mundo, Ele já havia decidido nos amar e nos salvar. Ele nos ama e decidiu não ficar longe de nós. Ele disse: eles vão pecar, mas eu vou sofrer o dano. Eu vou enviar meu único Filho para morrer a morte deles. Pela misericórdia, pelo amor. Ele continua dizendo: pela graça sois salvos. Assim como misericórdia, Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus não nos pune como nós merecíamos ser punidos. A graça de Deus é Deus dar o maior presente aos merecedores do pior castigo. Deus dá o maior presente aos merecedores do pior castigo. Isso é a graça de Deus. Nós não merecíamos, nós não fizemos por onde, não havia nada em nós que atraísse o olhar de Deus, pelo contrário,
Em nós só havia aquilo que pudesse suscitar a ira, a condenação. Mas Deus é gracioso. A graça de Deus faz com que Ele nos dê o maior presente. Ele nos salva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus nos dá seu Filho, o maior presente de Deus para a humanidade, seu único Filho, para morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos ser salvos, de graça, porque Ele pagou. Pela graça não significa que não tem custo, o custo foi altíssimo, o sangue de Deus derramado na cruz, o sangue do Deus Filho, derramado na cruz do Calvário, por amor de mim e de você. O Deus imortal morreu, o Deus Santo levou o pecado sobre si, o Deus Todo-Poderoso se fez fraco para nos salvar, para que nós não tivéssemos que pagar, porque Ele pagou. E Ele continua dizendo, para nos mostrar a sua bondade para conosco em Cristo, porque Deus é bom, porque Deus é bom, Ele é bondoso para conosco, seu caráter é bom, nada do que Deus faz é mal, toda a sua ação é permeada pela sua bondade, pelos seus atributos, e a bondade de Deus manifesta a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, e por isso Ele nos salvou. Além disso, queridos, o texto continua dizendo, não apenas a graça traz vida quando toca a morte, a graça é um presente dado a miseráveis. O texto agora diz que a graça transforma rascunhos em poemas. A graça de Deus transforma rascunhos em poemas. Ele diz que a graça, verso 8, pela graça sois salvos. Ele repete aquilo que ele já disse, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente dado por Deus, não baseado naquilo que fazemos, não de obras, para que ninguém venha se gloriar. E qual que é o propósito da salvação de Deus então, para nós? Nós vimos o porquê Deus nos salvou, porque Ele nos amou, por causa do seu caráter e não do nosso. E agora o propósito, do porquê Ele nos salva, do para que Ele nos salva, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Um belo quadro pintado, ao ser perfeitamente retratado, quando olhamos para esse quadro a gente não fala, nossa, que belo quadro, no sentido de olhar para a pintura e dizer que ela é bela por si. Nós não exaltamos o quadro, nós exaltamos o pintor, nós exaltamos aquele que pintou o quadro. Deus então, quando Ele nos salva, as pessoas ao verem a salvação de Deus em nós, devem exaltar o nosso Salvador, aquele que nos salvou. A salvação de Deus para nós é mais do que mero perdão, é a libertação da morte, da escravidão, da ira, nos levando a uma nova vida em Cristo. Quando somos salvos pela fé, quando recebemos fé no nosso coração e cremos no Senhor Jesus Cristo, somos regenerados para boas obras. O propósito de Deus na nossa vida é que nós possamos fazer boas obras. E veja, as obras são rejeitadas por Paulo para a salvação. Ele vai dizer não de obras, mas agora ele diz, nós somos salvos
para boas obras. Para boas obras. E ele utiliza duas palavras aqui relacionadas à criação. Ele diz que nós somos criados em Cristo Jesus, né? Ele utiliza essa palavra criados em Cristo Jesus, e ele diz que nós somos feitura dele. A palavra feitura aqui no grego é a palavra poema, no grego. Nós somos poema de Deus. Nós somos uma obra de arte nas mãos de Deus. Obra da criação de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? É que nós fomos criados por Deus, mas o pecado enlameou essa obra de arte. Trouxe morte, trouxe escravidão, trouxe ira, condenação. Mas Deus, por meio do seu Filho, pela graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, Ele decidiu fazer de nós uma nova criação. Uma nova criação. O propósito de Deus na minha e na sua vida é fazer de nós parecidos com Jesus, feitos conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8 vai dizer isso, que Ele nos predestinou para sermos feitos conformes à imagem do seu Filho. Éramos rascunhos, e por meio de Cristo, da obra salvadora de Cristo, nós fomos transformados em uma obra de arte, em um poema de Deus. Deus é quem está trabalhando na minha e na sua vida. Deus tem uma grande obra na minha e na sua vida. E às vezes a gente ouve isso das pessoas. E é verdade que Deus tem uma grande obra na nossa vida, mas essa grande obra não é para nos exaltar, não é para nos levar para grandes lugares, não é para termos um grande emprego ou grandes coisas, para sermos exaltados. Essa grande obra é para fazer-nos parecidos com Jesus. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é nos fazer semelhantes ao seu Filho. Tudo coopera para o nosso bem, porque tudo faz que a gente pareça com Jesus, nas tribulações, nas vitórias. Obras de arte nas mãos do Criador, queridos, criados para boas obras, para glorificar a Ele. O fim último de toda ação nossa é a glória de Deus, pelo que Ele fez. Tudo que fazemos é por meio dEle, por causa dEle, para Ele. Tudo deve o glorificar, o exaltar. Que a nossa vida seja centrada nele, para a glória dEle. Que Deus nos abençoe, queridos.